E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas. Vamos começar falando sobre a CPMI do dia 8, mais algumas informações interessantes no que diz respeito a algumas convocações, quem pode ser convocado, quem não pode, e o que pode ser um divisor de águas para convocações um pouco mais apimentadas, que possam incendiar, o cenário político brasileiro. Além disso, quero comentar com vocês uma notícia bem engraçada que pode ter mais desdobramentos em outra CPI, a das apostas. Depois vamos falar do desgoverno. No dia de ontem e anteontem, nos últimos dias, vem saindo diversas matérias demonstrando que o caos tomou conta do Dilma e de sua turma. Crise generalizada. E aí o Estadão fez um editorial, circulou bastante, quero mostrar para vocês, mas... Entretanto, porém, todavia, acho que a notícia mais interessante de todas envolve um vazamento no grupo de WhatsApp, uma espécie de X9 que gerou criando burburinhos e está deixando a galera meio incomodada. Além disso, tem outros pontos que eu também quero comentar, não vou adiantar muita coisa, que se conectam inclusive com o nosso terceiro tema. Vamos falar da agenda ambiental do desgoverno, que está sendo criticada tanto por abandonar a Marina, abandonar a Guajajara e aquele projeto do Dilma de tentar facilitar a compra do carro popular, está sendo criticada sob os mais diversos aspectos, tanto o planejamento, as questões econômicas e até a falta de preocupação com o meio ambiente. Ele está apanhando da esquerda por todos os lados. Depois vamos falar sobre Jair Messias Bolsonaro e o Dilma, mas não há discussão sobre esquerda versus direita, eleições, porque o Haddad andou falando algumas coisas, na verdade Haddad deixou claro, a sua preocupação com Bolsonaro. Falou de Bolsonaro sem citar o nome, mas todos os jornalistas sabiam do que estava sendo tratado, e eu quero comentar mais algumas coisinhas, trazer uma pequena reflexão, e se der tempo no final desse tema, tem uma notícia que mostra mais uma traição do Lula em relação à esquerda, relatada pela própria esquerda. Mas vamos começar. Começando aqui sobre a questão que pode ter mais desdobramentos na CPI das apostas, jogadores combinavam manipulação e apostas em grupo chamado Lula 13. A primeira coincidência, lá atrás, no caso do Moro, que o Lula falou umas coisas, no dia seguinte teve uma busca e apreensão, etc, tudo mais, se falou de um e-mail também. Na questão de Bolsonaro, do cartão de Bolsonaro, também tinha o e-mail, legal lá, Lula. E agora mais uma vez, é a baita coincidência. E como vocês sabem, o Brasil é o país das coincidências, então obviamente isso aqui não tem nada de errado. Aí fala que 5 jogadores do Sampaio Corrêa usavam um grupo do WhatsApp chamado Lula 13 para falar de apostas e da manipulação de jogos da Série B. O grupo foi criado em novembro do ano passado, dias depois das eleições para presidente. Aí fala o seguinte: por que esse nome para o grupo? Por que escolheram logo Lula 13? Não há no processo o motivo pelo qual os jogadores escolheram, então, quem sabe a CPI das apostas esportivas possa se desdobrar sobre o caso. Eu acho que seria bem interessante, perguntar aí para os jogadores qual foi a motivação, o que é que os levou a escolher Lula 13 para colocar como nome desse grupo. Entre as mensagens que tracam de apostas, entretanto, 2 vezes eles mencionam o Lula. A primeira menção, a primeira referência ao Lula nessa troca de mensagem no WhatsApp foi depois que Mateuzinho posta uma figura de si mesmo segurando um maço de dinheiro. O goleiro do grupo manda uma figurinha de Lula com a frase: já pode roubar? Não entendi. Por que já pode roubar? Por que a figurinha do Lula? Não entendi nada. Segunda referência a Lula. No dia 13 de novembro, Mateuzinho escreve: hoje o Lula tem que ganhar para a gente ficar bem. Nesse dia não havia eleições. O segundo turno já tinha acabado, já acontecido em 30 de outubro, mas era a última rodada da Série A. Em seguida, os participantes do grupo combinam as apostas que fariam na rodada. Mais uma informação engraçada, mas o Brasil é o país das coincidências. Indo agora para o assunto mesmo, CPMI do dia 8, isso aqui é mais sério. A Veja escreveu uma longa nota que confirma muita coisa que a gente já comentou, e aí saíram mais informações no Globo que complementam essa nota, e uma nota mais interessante no bastidor, é a última. Mas vamos começar. Marcela Matos fala o seguinte, tentando conter crise militar, Planalto e Exército se articulam para a CPI. Eu acho que quem bateu nessa tecla e falou com todas as letras foi a Malu Gaspar. Ela disse, teve uma mini reunião,
onde o governo deu algumas diretrizes, e o governo falou que o ponto mais importante não era o que tinha que fazer, mas o que tinha que não fazer. Não chama militar. Não deixa que os militares sejam convocados. Blinde-os. Essa aí foi a ordem, né, para os governistas. Aí a Veja informa, né, que está na última quinta, a CPMI do dia 8 tem mobilizado o Planalto e o Exército. Até o Exército está preocupado em torno de articulações para evitar que as investigações gerem novos desgastes entre as forças e o Dilma. Então acho que é a turma da direita, quem sabe, né? Tem que convocar. Tem que convocar para gerar um desgaste. Não tá muito calmo as coisas. Em meio a uma relação esgarçada na origem, o governo passou a tentar restabelecer as pontes com as forças. E a mina sai listando, né? Que o Lula fez. Ele foi lá, né? A presença em eventos militares, almoçou com o grupo seleto do alto comando, né? Foi para cerimônia do exército, etc. Tudo mais. Isso daí é para tentar passar o recado de que o clima de desconfiança ficou no passado e agora é a hora de união. Unir as tropas. Até aqui, segundo a Veja, vem funcionando. Mas a CPI tem tudo para reavivar o clima de beligerância e provocação entre o governo e os fardados. O principal objetivo da investigação vai se definir uma linha do tempo, passando pelos preparativos, etc. Tudo mais, para o principal objetivo será esclarecer se os atentados representaram apenas uma manifestação de eleitores descontentes com o resultado das urnas ou se havia de fato um plano para tirar o Dilma da cadeira. Sendo colocado assim de forma bem clara, eu não tinha visto isso. Então, eu acho que o temor do Planalto, o temor do Lula, às vezes tem algum plano, né, ou sei, alguma discussão interna entre os militares, aí ser chamados, né, para ver se eles sabiam de algo, não sabiam, etc, tudo mais. A nota segue falando que para avançar sobre essa segunda versão, a do golpe, é preciso mergulhar no meio militar, em busca de se apurar se havia ou não uma estrutura pronta para assumir o poder. E aí a fonte de preocupação. A nota afirma com todas as letras sobre... Ela, na verdade, ela confirma, porque a Malu Gaspar já tinha comentado que houve um jantar, que participação de membros do governo, etc, tudo mais. Ela diz, teve um jantar com Randolfo Rodrigues, Zeca Disseu, eles tiveram um jantar com Arthur Maia, que é o presidente da CPMI do dia 8, e aí no jantar, né, nesse encontro, pediram ao parlamentar ter responsabilidade no tratamento com os militares. Arthur Maia, olha a sua vida, não atrapalhe o Lula. Abre aspas. O governo reconhece que a relação com as forças não está boa e que não dá para esticar a corda, botar os militares na parede e jogar a CPI para cima deles. Estão com muito receio. Resumiu um dos participantes. Por fim, a nota comenta que uma CPI tem a prerrogativa de convocar pessoas, mandar prender depoentes, fazer longas inquirições, vasculhar os sigilos fiscais, bancários, telefônicos. Mesmo que nada seja encontrado, o constrangimento é grande. A Veja, o general resume o tamanho do imbróglio. Caso seja convocado um militar da ativa e ele não compareça, quem é que vai fazer a condução coercitiva? Quem vai mandar buscar? Isso é a Polícia Federal, por que não? Disse, né? No Congresso, ninguém tem uma resposta para essa questão. Bom, isso que é um problema do Lula. É um problema do Lula, o Lula tem que resolver. O Lula está preocupado, né, na sua relação aí com as forças. Não é problema do brasileiro. E... talvez deixando o Lula meio triste, o Globo informa que, olhando os requerimentos que já foram apresentados até assim, um dia de CPI aberta, já tinham 400 requerimentos e dentro dos 400 requerimentos já tem 45 militares. Óbvio, até a turma da esquerda convocou, mas ele não chama aqui, você chama o Cid, Heleno, Braga Neto, etc, tudo mais, que isso aí, com certeza, ninguém vai se mover para ajudar, né? As Forças Armadas estão muito ocupadas para se preocupar com esses aí. Mas a turma também convocou o Gonçalves Dias, esse é o do GSI, esse deveria ser, inclusive, um dos primeiros, né? Quem sabe a CPI começar com ele. Pô, o cara tava lá, que deveria... Que a Jeriemias, né, mitigava qualquer tipo de dúvida, de questionamento, se o governo... fez a coisa certa, não fez a coisa certa, etc, tudo mais. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver
quem o Arthur Maia, o presidente, vai convocar. Porque lembrem, vocês devem ter acompanhado a CPI da pandemia. Cabe ao presidente, né, colocar os requerimentos em votação e aí ele que escolhe. Se ele quiser colocar o requerimento, se ele não quiser colocar o requerimento, ele nem coloca. E além de colocar, você também tem que ter os votos necessários para você aprovar o requerimento. Essa semana, a CPMI deve começar a esquentar o debate aí nos próximos dias. Obviamente a gente vai acompanhar, mas como eu digo, calma, respira, vai colocando as notícias uma em cima da outra. Acho que é muito cedo para tentar tirar qualquer tipo de conclusão. Mais uma nota que teima em querer me deixar um pouco animado, mas eu não vou deixar me animar, foi essa daqui. O Nonato Viegas solta essa nota com a seguinte manchete: a CPMI do outro Arthur, não Arthur Maia, Arthur Lira. Aí fala o seguinte, que apesar da base governista, aguarde vontade para convocar Bolsonaro, seus auxiliares, até a primeira-dama, dificilmente eles vão ter sucesso em tudo na presidente Arthur Maia. Alguma coisa pode conseguir, mas tudo não acho que vai ser do jeito que vocês querem. Assim como diz que não permitirá teses estapafúrdias sobre a participação de membros do governo no quebra-quebra, o Arthur Maia não está disposto a colaborar com ataques a Bolsonaro. Quer jogar dos dois lados, fazer acenos para ambos os lados. E a parte interessante vem aqui agora. A ordem do Lira, a quem Maia é ligado, é evitar incêndios, mas é para evitar, mas como diz um conhecedor dos métodos do presidente da Câmara, o andamento vai depender das relações com o governo e das eventuais mensagens que ele queira enviar. Até o presente momento, o governo está meio atrapalhado. Já decepcionou o Lira algumas vezes e o Lira já fez críticas públicas contra Lula e seus ministros. Na verdade, ele humilhou o Lula, não fez uma crítica. Ele falou que o Lula não tinha base nenhuma, não tinha nada, né? O presidente fraco. Ele não falou que era fraco, mas ele deixou subentendido. Eu acho. Já com o Padilha, ele pontou com todas as letras. Enfim, se o Lula continuar fazendo o que ele está fazendo, eu acho que a gente pode entrar nesse cenário. Que o Lira, né, se sentar compelido a mandar um recado. Lula, deixa eu te contar uma coisa aqui. Vou te mandar esse recado pela CPMI. Diz o interlocutor de Lira. Ele terá mais controle sobre a CPMI que o presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco. Não só porque exerce ascendência sobre o presidente da comissão, mas porque 15 dos 32 integrantes lhe são leais. O Dilma sabe, mas disse a aliados que não tem o que fazer. Então vamos dar uma olhada. Dá uma olhada aí como é que vai ser o desdobramento nos próximos dias. Continuando, mas eu não quero me deixar me empolgar, porque a gente sabe, né? Brasil sempre pode dar errado. Veja só como são as coisas. Olha essa foto emblemática. Ela foi bastante comentada ao longo do dia de ontem por diversas pessoas diferentes, não só pela bolha da direita, até porque essa foto é da Gabriela Biló, fotojornalista da Folha de São Paulo, aquela que até gerou uma polêmica dela, porque ela botou Lula atrás de um vídeo estilhaçado e foi aquela confusão. Mas enfim, ela tirou essa foto, tá na capa da Folha de São Paulo de ontem. Eu peguei aqui um jornalista picanheiro, né, isentão qualquer, Dora Kramer, falando, ó, Randolph, Padilha, Costa, Pimenta e Rodrigues, todos com cara de enterro na foto da primeira página da Folha. Olha a cara do José Guimarães. Tá bem não, viu, irmão? Não tá bem não. O Paulo Pimenta ali atrás também, né? Vixe Maria, parecendo que tá doido pra cagar. Aí tá o Rui Costa com o dedo no olho, Randolph totalmente desconfortável, parecendo que tem alguém atrás dele, e o Padilha, né, sem saber onde colocar as mãos pra poder falar. O governo vem tendo aí fortes derrotas. E essa foto aqui é interessante, porque ela que estampa, né, que é o núcleo duro da articulação política do Lula. Só faltou o Jacques Wagner, mas vem sendo um cara aí mais dos bastidores e que não tá entrando, né, no campo com tanta voracidade e de vontade para ajudar. Você vê que a coisa não tá boa. A capa da Folha de São Paulo é essa daqui, ó. A manchete dessa foto: Lula busca reverter derrotas, mas admite fraqueza no Congresso. A coisa não tá fácil pro Dilma, né? E a gente vem comentando isso tem muito tempo, há muito tempo.
ele está com um problema no Congresso e o Lula está enfrentando um problema dentro da sua base, fora brigas palacianas. Eu não sei mais onde ele pode ter problema. Ó, ele está com problema na agenda internacional, ele está com problema na base dos militantes, está com problema dentro do palácio, né, e as brigas entre os partidos de esquerda, e está com problema no Congresso. Ele ainda não brigou com o judiciário. Torço que isso aconteça, mas eu acho que ele não vai cometer esse erro. Só falta isso, né? E também tem a imprensa, né? A imprensa está ajudando o Lula daquele jeito. Mas aí veja, a primeira-dama vira alvo de queixas em semana de derrotas para o Dilma no Congresso. Essas críticas, elas estão se tornando cada vez mais constantes. Essas situações, elas estão sendo pontuadas desde janeiro. Desde janeiro que já saem matérias nesse tom, falando sobre a ascendência da primeira-dama, sobre o Dilma, sobre sua agenda, sobre nomeações no governo. Na transição já se falava disso. Só agora está intensificando. E por quê? Porque o Lula está perdendo uma atrás da outra. Está sendo humilhado. Está passando vergonha. E aí a Malu Gaspar diz, ó, uma das queixas mais repetidas em Brasília, porém, ninguém teve coragem de fazer diretamente ao presidente. Se ninguém teve coragem de fazer, nem os petistas mais antigos, isso demonstra a força da primeira-dama na hora de influenciar o Dilma. Lembrem, é um cara de 77 anos, com raiva, né, com rancor no coração, sem amigos. Então, não critiquem a mulher dele. Segundo auxiliares do próprio Dilma, inclusive os que trabalham bem perto dele no palácio, um dos entraves para que ele tenha um contato mais próximo com a classe política é o fato que a primeira-dama bloqueia a agenda nos horários de almoço porque é hora de descanso. O Dilma tá velho, né? Tem que dar um descanso, tirar uma sonequinha. Também prefere não ter parlamentares viajando com o casal no avião presidencial e até agora não aceitou abrir o alvorada para caravanas de políticos que faziam parte da rotina do palácio no primeiro e no segundo mandato do petista. Em outros tempos, esses horários mais livres iam para as conversas políticas. Lula sempre soube fazer isso melhor do que ninguém. Mas agora a gente não consegue porque ele está viajando muito e quando está em Brasília, a primeira-dama toma conta. É o caos. O cara está vivendo um caos em todas as áreas. Aí, olha que interessante. Essa aqui chega a ser um pouco de satisfação interna na hora que eu ver isso daqui. Esses tweets eu mostrei para vocês 3 dias atrás, no vídeo do dia 25. Eles aconteceram no final da noite do dia 24. E eu comentei, pessoal, e eu tô batendo essa tecla. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no país que está comentando sobre isso. Porque a imprensa, ela noticia a crise do governo no Congresso. A imprensa fala desse negócio mais institucional. Só que eu tenho uma preocupação para além disso. Eu não sou desses grupos, né, Novelo Data, ITS, né, que a Rede Globo chama aí para fazer aqueles estudos de engajamento das redes, mas eu acho que eu sou um cara que tem uma boa leitura, eu sei, né, a minha monitorada é assim, né, é no olho a olho, sabe, é no sentimento, é no feeling, sabe como é, a gente tem nosso jeitinho, e eu falei, ó, gente, tá ruim, tão brigando, tão batendo cabeça, a base do Lula tá rachando, e aí, no vídeo do dia 25, mostrei esses tweets, né, que o PT do Senado, né, o perfil do PT do Senado comemorava o fato que a MP tinha sido aprovada, sendo que foi uma derrota para o PT. E aí a galera falava, que vergonha esse tweet, eu não acredito que vocês postaram isso. Aí o cara falava, vitória para quem? Isso foi um absurdo. Aí eu falei até que o amigo do Felipe Neto tinha reclamado também, né, o Cleison, vocês estão querendo capitalizar isso mais de uma tragédia? Aí eu quero relembrar isso por quê? E porque eu falei para vocês que eu senti um pouco de satisfação. No dia de ontem, o Globo soltou essa nota. Quando o Lauro Jardim, mas quem escreveu foi a Naira Trindade. Caça às bruxas ao X9 e exclusão. A confusão no grupo do PT. O vazamento de uma informação no grupo de assessores do PT na Câmara causou a exclusão de pelo menos 13 pessoas até agora, e também fez com que fosse alterada a política de publicação de participantes do grupo. Chegou a permitir que só administradores possam publicar, mas voltou atrás e deu novamente permissão a todos os membros. Toda essa treta começou quando o perfil do PT do Senado comemorou no Twitter
a aprovação na comissão da medida provisória que modifica a estrutura ministerial do Lula. O post dizia: Vitória, a comissão acaba de aprovar a MP da organização ministerial do governo do Dilma. Exatamente esse aqui. Exatamente esse tweet que a gente trouxe em vídeo. Virou notícia ontem. A Globo tá atrasada, muito atrasada. E aí, um dia depois, né? A Folha de São Paulo também comentou, mas muito depois da gente, ó, 4h30 da tarde, o vídeo foi às 8h15. A Folha também falou sobre esse tweet, ou seja, veja como não é uma coisa qualquer, ó. Aliados de Marina reclamam com o PT por tweet falando em Vitória, né, em medida provisória. Mas vamos voltar para a matéria do Globo. A comemoração gerou revolta no grupo dos assessores do PT. A repercussão geral entre petistas também foi ruim. A repercussão entre petistas, ou seja, a repercussão na base do Lula, de sua militância nas redes sociais, foi ruim. O Lula traiu a sua militância. O PT traiu a sua militância. E uma hora depois, o perfil precisou se explicar, dizendo: não, olha só, a maioria do Congresso impediu que a extrema-direita derrubasse a MP que reorganizava a estrutura ministerial. A medida vence em 1º de junho. A não aprovação do texto representa o retorno da configuração administrativa aos moldes do governo anterior. Tentou passar um pano, mas não deu mais. Não deu. Não tinha o que fazer. Aí a nota do Globo fala o seguinte: só que o climão começou no grupo quando postaram a notícia publicada por um blog. E eu sei que blog é esse, o Cafezinho. O Globo devia dar os créditos. De que o post havia irritado os assessores. Começaram então as buscas ao X9 que teria vazado a informação e foi iniciada a exclusão de várias pessoas do grupo. Sabe que notícia é essa? Essa daqui. A gente trouxe em vídeo, hein? Dia 25. Estamos 3 dias na frente do Globo. Eu quis trazer isso, não é pra falar assim, olha só, estamos na frente do Globo. Não, pessoal. É porque às vezes eu falo assim, ó, a base do PT tá brigando. E eu tenho certeza que tem gente que fala assim, rapaz, será mesmo que tá brigando? Será que esse menino não tá querendo mentir pra gente, né? Só pra deixar a gente ser meio esperançoso, meio animado? É porque tem tanta notícia ruim no Brasil. Às vezes ele quer dar uma injeção de ânimo, falar, não, gente, não desistam, não. Não, pessoal, eu realmente falo as coisas porque eu acredito no que eu tô falando. Eu não tô aqui pra fazer torcida. Aí, ó. Diferente do blog, tá aqui, ó. É a notícia que saiu no ucafezinho.com, publicada pelo jornalista Kleber Lourenço. Pra Globo é blogueiro, pra mim é jornalista. Acho que todo mundo tem que ser tratado pelo respeito, pelo que é. Quando o Kleber Lourenço escrevia no Congresso em Foco do UOL, eu acho que a Globo chamaria de jornalista, né? Mas agora, como tá num blog de esquerda, já virou blogueiro. É num blog de esquerda. É um absurdo, né? No final do dia, a imprensa, né? A Rede Globo é uma carniça. Não importa, você vê que não importa o espectro, só a turminha do consórcio merece o respeito. Se não, quando é um perfil de grande proporção, tipo Felipe Neto. Jornalista, só os deles. Aí tá ali, né? Deu errado. Parece que o post do PT no Senado incomodou até mesmo os assessores da base do WhatsApp. Vem conferir essa história completa aqui. Tô batendo na tecla. O Dilma, ele tá com problema no Congresso, problema no Palácio, né? Você tá vendo aqui na primeira-dama também. Tá com problema da agenda internacional e tá com problema na militância. Tá aí, tá aprovado. Notícia do Globo comentando sobre o caso. Aí, a notícia do Globo termina falando o seguinte: em meio à confusão, sobrou até mesmo pro Janones, que foi criticado e chamado de coach de rede social após ter afirmado que o governo é analfabeto digital. Briga interna. Porque o Janones estava falando óbvio, que o Paulo Pimenta é uma piada, é um fracasso. Ele não sabe nada de comunicação. Como o PT não sabe, como nenhum desses jornalistas sabem. E ficam aí mentindo na rede social, falando os maiores absurdos. Pra quê? Pra regular. E aí sim, né? Eles não vão vencer no campo democrático, mas na imposição, na perseguição. Por fim, em discussão, os administradores do grupo mudaram a forma de publicação, permitindo que só um grupo restrito possa publicar informações. Mas a mudança durou pouco. Minutos depois, todos voltaram a poder fazer comentários no grupo. Aí o Estadão também escreveu um editorial. Eles fazem várias críticas, só que tem uns pontos interessantes, porque também são algumas confirmações. Que fala assim, ó: Lula perdido da Silva. É difícil acompanhar
a política nacional e não se espantar com o fato que o governo do Dilma não completou 5 meses, mas já está imerso em confusões que o fazem parecer precocemente envelhecido, como se já estivesse padecendo da fadiga de material típica de fim de mandato. Lula parece perdido. É mesmo. Sabe-se que ele queria governar o país pela terceira vez, ou não teria se submetido a essa altura da vida, ao desgaste de mais uma virulenta campanha eleitoral como foi no ano passado. Não, isso é ego e é falta de nomes dentro da esquerda. Não tinha nenhum nome apto a derrotar Jair Messias Bolsonaro. Foi por isso que vocês escolheram Lula. Simples assim. Mas, até agora, não se sabe exatamente para quê. Afinal, aonde Lula quer levar o Brasil? Qual o seu plano estratégico para o país? Plano, país, onde quer levar o Brasil, o país, né? O que a gente vai batendo na tecla tem... Não sei, já tem um mês. Acho que já deve ter um mês. Eu tô começando a me perder nas datas. Precisamos discutir um projeto de Brasil. Precisamos discutir um projeto de nação. O que é que a imprensa agora está pontuando que o Lula não tem? Um projeto de país. Uma agenda. Precisamos discutir. A direita ela precisa sair um pouquinho desse campo, né, de só apontar alguns problemas. Olha, isso aí está acontecendo isso aqui, aquilo ali, papapá, papapá, papapá. Mas começar a desenhar, né? Pô, qual o país que queremos, ou pelo menos que não queremos? Eu vejo que a turma está batendo na tecla em um ponto que é muito importante, que é a liberdade de expressão, há muito tempo. A gente também não pode deixar isso de lado, até porque a PL 2630 já ela volta. É só melhorar o cenário político. Então o assunto tem que estar aí, tem que estar rodando. Mas tem outras coisas também que a gente não pode deixar de discutir. A agenda verde, a agenda woke, que vem avançando a passos largos no governo ao ponto de já estar começando a emitir título de dívida ESG. Literalmente isso, sem brincadeira, publicado pela Veja, pela Isto É. Trouxemos aí nos últimos dias. Reforma tributária com regulação do mercado de carbono, imposto do pecado, imposto verde. Olha o que está acontecendo. Então, pelo menos lá, não queremos isso. Não, isso aqui não, isso aqui vai contra a nossa soberania nacional. Mas vamos continuar. Desencontros são naturais do início de qualquer governo. No entanto, não há explicação razoável para tantas crises políticas em tão pouco tempo. Lógico que tem explicação. Lógico. É puro revanchismo. Não tem nada. Se o governo tivesse focado em governar o país, estava andando para frente. Mas o PT está tentando fazer a revolução de sempre. A revolução seja por decreto, portaria, um outro projeto de lei, mas estão fazendo revolução e se vingando. É vingança. A não ser a desorientação do presidente da República. Mais especificamente, a falta de um programa de governo consistente e de uma política de comunicação que sejam capazes de unir a sociedade em torno de objetivos comuns. E toda essa crise com o apoio da imprensa. Imagine se a imprensa estivesse contando a verdade. Não precisa nem criticar, só falar a verdade. Não é nem isso. Se a imprensa só parasse de passar pano. Se a Rede Globo parasse de passar pano, como não estava o governo do Lula. Enquanto as reais intenções do Dilma não forem conhecidas, a gente já sabe quais são as intenções. Se vingar. É lícita a inferência de que o presidente só está se movendo por seus caprichos e por sua pulsão pela desforra. É nítida a intenção do petista de demolir tudo que foi feito de bom no país enquanto o PT estava fora do poder. Em particular, o marco legal do saneamento. Ia falar, né, que é do governo de Jair Messias Bolsonaro. Lula pode vir a público e afirmar, como fez há poucos dias, que não voltaria à presidência para ser menor do que foi em seus mandatos anteriores. Porém, até o momento, isso é exatamente o que se descortina. Lula também pode fazer afagos públicos. Essa parte é importante. Olha só. Lula pode fazer afago. Ele pode chegar na Marina Silva, na Guajajara, né? Falar, nossa, meu peixe, parceira, brother, brilha no Corinthians. Marina, eu te amo. Pode falar o que quiser, Lula. São afagos. É retórica. Mas nada compensará o fato, em nome de uma certa governabilidade, permitiu que o Centrão desfigurasse esses ministérios. E isso daqui não é algo pontual. Isso daqui é outra coisa que eu estou batendo na tecla. O Lula
para manter a sua base minimamente coesa, a base que eu digo, a militância petista nas redes sociais, ele está mentindo, ele está se utilizando puramente de retórica. No mesmo caso da Marina, te amo, Marina, meu amor, né? Minha melhor amiga, melhor ministra da história. Isso na retórica. E de concreto, tratoraço. Tratoraço. Por quê? Porque está em busca da governabilidade. Aí você vai para a política internacional. Putin, nossa, meu amigo de criança. Comunas, vamos desdolarizar. Isso no gogó. E no concreto são nomeações ligadas a fundações americanas, né, as ONGs internacionais, os think tanks, etc, tudo mais. Pessoas que trouxe desde o período de transição, trouxe para o Conselhão várias políticas públicas que estão sendo apresentadas, alteradas ou coisas que estão sendo revogadas para colocar o Brasil alinhado aos interesses do Biden. É o que está acontecendo. É o concreto. Mas está vivendo de retórica. É o tempo todo isso. Banco Central. A pauta, assim, historicamente o PT se dizia, né? Que a gente vai fazer, que vai acontecer, que não existe isso de Banco Central independente. Gente, o Lula fica gritando. Ele tem pelo menos 2 caminhos para resolver. Ele pode pedir a demissão do Campos Neto, alegar que não cumpriu as metas. Teve algumas metas que ele realmente não cumpriu, joga no Senado e bora ver se o Senado peita ou não. E se não quiser fazer isso, ele pode alterar a meta de inflação. Porque se a inflação puder ser um pouco maior, você pode reduzir os juros. Simples assim. E para mudar a meta de inflação, é um estalar de dedos. É só chamar a reunião da CMN, o Lula tem maioria, que é um voto da Simone Tebet, um do Haddad, acabou, tá resolvido. Tá resolvido, baixa os juros. E não é na canetada. Ele está utilizando das prerrogativas que ele tem. Por que ele não faz isso? Porque ele precisa de um bode expiatório para colocar a culpa pelo seu fracasso. É só retórica. Fatos concretos. É só aceno para banqueiro. Olha o arcabouço fiscal. Olha o que o PT fez. Mostrei para vocês a reação da esquerda, falando hoje aqui, pessoas ligadas a um campo mais trabalhista, nacionalista, ou que não são petistas, doentes, que não questionam, falando: pô, aqui é um enterro da esquerda, a esquerda acabou. 23 de maio de 2023. Fizeram literalmente isso, que chegou ao fim. Um professor lá da PUC foi da USP falando: eu não acredito. Até os partidos da direita chegaram a votar contra. Só o PSOL que votou contra o arcabouço. 100% do PT votou a favor. O arcabouço dos banqueiros. Não sei o que estou falando. É o que está acontecendo. Em um congresso, infenso as pretensões do presidente, comissões parlamentares de inquérito nas CPIs brotam por todos os lados, em números sem precedentes para a legislatura que mal começou. Eu acho que nunca antes na história desse país, 5 CPIs começaram com 5 meses de governo incompletos. O que é isso se não um retrato de um governo fraco, como já destacamos nesta página? Por fim, falo o seguinte: o que haveria de ser pior para o Brasil do que ser governado por um presidente desorientado? Será que tem algo pior? Tem. Sempre tem pior. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito, aí tá ali, ó, o país já teve a infelicidade de ser governado por um desqualificado como Jair Bolsonaro durante a mais grave emergência sanitária em mais de um século. Seu despreparo e principalmente seu descaso com a vida fizeram de sua gestão da crise, por assim dizer, uma tragédia dentro de outra tragédia. Ó, eles falam tanto, né, na questão de tomar. A primeira foi em dezembro. Em janeiro já tinha no Brasil. Em números absolutos, desde o início, o Brasil estava lá. 5ª, 4ª posição. Ficou pouco tempo na quinta, já pulou para a 4ª posição e ficou o resto do tempo. Teve para quem quis, para quem não quis. Teve marca para escolher. Teve fabricação em território nacional. Qual a explicação? Jorrou verba para tudo que é lado, para prefeitura, estado. Cadê? Auxílio pro povo. E mais do que isso. O cara batendo na tecla. Tudo ele falando, ó, vai dar problema aqui. Passava um ano, olha lá. Ó, pô, as pessoas mais vulneráveis, vamos tentar falar para elas ficar em casa, mas não dá para todo mundo parar. Principalmente as crianças, tem que estudar.
Aí passa o ano, pô, olha só os prejuízos na educação infantil. Mas o Estadão se vale de mentiras. E terminar falando, né, que existe tempo pro Lula, né, que eles conhecem reaparecer. Resta saber se era isso o que ele realmente se propôs a fazer pelo país, né? Ou seja, nada. Aí, eu gostei também desse comentário aqui, porque o João conseguiu resumir o que eu meio que acabei de falar sobre Bolsonaro. Ele colocou ali o editorial do Estadão, falou o seguinte, né? Mas o editorial patético. Começou fingindo surpresa pelo comportamento do Dilma, como se ele tivesse avisado, como se ele não tivesse avisado de tudo que ele pretendia fazer durante a campanha. Esse ponto eu concordo, só que eu não acho que é patético. Eu acho que tem algumas partes que, né, que o Estadão confirma algumas coisas que o Lula vem fazendo, como a questão da retórica, né, as CPIs, né, falta de um projeto de país, etc. No final, as mesmas críticas vazias à administração de Bolsonaro, como sinal, como salvo-conduto para poder criticar aquele que ajudaram a eleger com tanto empenho. Repetem slogans vazios e os tratam como verdades absolutas. Dizem que a gestão da crise foi terrível, esquecendo que na área econômica o país foi um dos que melhor lidou com a crise. Omitindo também o fato, né, que em termos proporcionais foi muito melhor no trato da saúde do que países desenvolvidos que têm um sistema muito mais robusto, com muito mais verba, com muitos mais médicos, assim, proporcionalmente falando. Mas tá aí, né? Esse é o consórcio. Chegar 2026, eles vão apoiar o Lula. Lula vai quebrar o país e eles vão continuar apoiando. Por quê? Porque o Bolsonaro é o grande problema. Aí, para você achar que não teve nada de relevante ao longo da semana, vejam só. A SECOM compartilha aqui pra gente, ó. Olha isso aqui, rapaz. O Paulo Teixeira estava na inauguração do letreiro. O letreiro da cultura foi mais movimentado, né? Teve lá uma festa, um sarau. Sarau é roda de viola de hippie, né? Tava lá um sarau, Margareth Menezes, Janja. Aqui não, aqui só tá o... Meu Deus do céu, viu? Paulo Teixeira. Inauguração de letreiro. É como tá as coisas, né? Esse é o projeto de governo que o Lula tem. Vamos continuar falando de problemas e desgastes. Boiada está passando de novo. Dizem ONGs sobre esvaziamento do meio ambiente. Os ongueiros. Olha, a Folha de São Paulo, ela é até justa. Ela é mais ou menos justa. Porque no final da nota, a última linha da nota, ela diz, ó, o projeto Planeta em Transe, que está lá em cima, é uma parceria da Folha de São Paulo com a Open Society Foundation. Mas, como a Folha de São Paulo tem um paywall, que se você não é assinante, você não consegue ler o texto, você não vai ver esse final, mas ainda assim você consegue ler a manchete, eu recomendo que a Folha de São Paulo coloque em letras garrafais no título, que é uma nota, né, que tem parceria com a Open Society Foundation. Porque aí o leitor, ele sabe que ali tem um viés. O viés dos zongueiros, o viés da turma dos Soros. Os zongueiros estão tristes, gente. Os zongueiros, graças a Deus, parabéns ao Congresso Brasileiro. Tem que irritar os zongueiros mesmo. Aí você vê, ó, o Congresso está passando uma boiada na proposta de reestruturação administrativa do Dilma. Quem diz? O Observatório do Clima. Aquela ONG que eu descobri, eu não sabia, lendo as discussões da esquerda. Mostrei para vocês a Gringa Brasília, né? Um perfil de esquerda, ela foi atrás, ela colocou o PDF disponível, tá o link do site oficial do governo americano, da USAID, que é basicamente uma agência de recebe do governo, né, para lidar com a política internacional. A USAID comenta lá no PDF deles que foi numa reunião que eles promoveram em 2002 que os zongueiros se juntaram, vários zongueiros diferentes, e montaram o Observatório do Clima, que, se não me engano, hoje é formado por 94 organizações socioambientais. Olha quem está reclamando, os zongueiros. A carta também, né, foi assinada por 30 organizações, né, reclamando aí, não protejam a Marina, e foi encabeçada pelo movimento da juventude Fridays for Future Brasil. Sabe que movimento é esse? É o da Greta. Não quer me falar que a Greta está acompanhando o debate do Congresso Brasileiro de MP, de medida provisória, reestruturação de medida. A Greta está acompanhando isso.
Ou foi algum ongueiro brasileiro que só mandou carimba aí? Carimba aí pra quê? Pra ter repercussão internacional? É uma piada, mas é como a coisa tá sendo feita no Brasil. Aí continua, em nota, o WWF, só ongueiro internacional. Se ainda fosse uma ONG brasileira, não, só ongueiro internacional. Olha só, está nas mãos do Congresso Nacional garantir a reconstrução das políticas públicas socioambientais desidratadas durante a gestão de Jair Bolsonaro. Olha só, se Bolsonaro desidratou, né, significa que, acho que na visão de quem discorda dos ongueiros, Bolsonaro evoluiu na questão ambiental. Para a ONG, a MP 1154 caminha nessa direção. No entanto, está ameaçada. Graças a Deus. Pela redação da MP, a atribuição de demarcar terra indígena sai da Guajajara e vai para o Ministério da Justiça. Aí vem a PIB, dos índios. A mudança representa um risco a novas demarcações. Graças a Deus. Nada contra, mas... Na boa, já tem 14% do território nacional. 14%. 14%. Gente, vamos botar a mão na consciência. Olha a proporção de pessoas, né, dos povos originários, indígenas. Olha o tamanho, assim, pensa bem. E tem muita coisa nessas regiões. E assim, é muito engraçado, porque várias dessas terras são demarcadas em cima de localidades extremamente ricas, né? Que está abaixo do solo. Mas você já sabe disso, né? Por fim, ainda fala assim, ó. A nota foi assinada pelo secretário de Controle de Desmatamento do MMA, né? O André Randolph de Lima, ele mandou aí para a Marina. A nota técnica aponta prejuízos na implementação das políticas ambientais. Prevalecerá a ótica... tô lembrado. Ele mandou uma carta para falar especificamente da negócio de águas. A Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Acho que é isso, a Agência Nacional de Águas. Falando, meu Deus, olha só. Não é assim, meu Deus, a nossa água está em risco. Olha porque ele está preocupado com a água. Se derrubarem a MP do Lula, o Brasil vai tratar a água, né? A ótica que vai prevalecer é que a água é apenas como insumo para as atividades humanas, negligenciando a atuação para a manutenção dos processos ecológicos das comunidades e povos tradicionais e adaptação às mudanças climáticas. Vejam só, meu Deus do céu. Aí tá ali, ó. Ao avaliar a proposta da ANA para o MDR. Como assim, gente? Meu Deus, olha só. O foco, se derrubarem a proposta do Lula, é que a água é para insumo humano. É a preocupação com o ser humano. Não. Se preocupar só com o ser humano é ruim. Tem que se preocupar com o ser humano, mas também processo ecológico, as comunidades, povos tradicionais e adaptação da mudança climática. Você vê como são as coisas, né? Daqui a alguns dias, o ser humano vai virar inimigo. Vai estar na Constituição. O ser humano é inimigo da mãe Gaia. Ele não vai ser mais terra, né? Tem que divinizar. É o materialismo ao extremo. Aí você vê. Por outro lado, notícia positiva. Polêmica sobre o petróleo na Amazônia pode parar no plenário da Câmara. Eu fiquei feliz ao isso daqui. A Silvia Wayampi, eu não sei, é a deputada do PL, né? Indígena, do PL, ou Índia. Não sei como ela se pronuncia, me perdoe. Mas, enfim, ela utilizou as suas prerrogativas enquanto uma deputada federal e ela conseguiu as assinaturas necessárias para levar o debate sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas para o plenário na Câmara. Ela protocolou um requerimento para a realização de uma comissão geral, um instrumento que faz com que a sessão plenária interrompa a pauta regular para debater um assunto específico. O requerimento precisava de 171 assinaturas. Ela reuniu 240. Vejam só. Vejam só como são as coisas. E isso, só o Tadeu Venere, do PT, que assinou. Foi o único. Até os petistas ela foi atrás e conseguiu assinatura. Mais 240. Os nossos deputados, eles possuem meios de fazer as coisas acontecerem, avançar. Outro ponto aí que avançou essa semana foi o marco temporal.
Requerimento de urgência, quem protocolou, ele foi o Zé Trovão. Teve o da Bia Kicis, ele agradece a Bia Kicis ao longo do tempo. Mas você vê, os deputados estão fazendo. Os nossos deputados precisam parar de lacrar um pouco nas redes sociais e focar bastante no mandato. Se o cara tá com tempo de gravar um vídeo, ele tá deixando de usar tempo para articular, para ligar pra uma coisa, ligar para outra. Assim, ó, quer ser youtuber, seja youtuber. Quer ser jornalista, seja jornalista. Quer ser advogado, seja advogado. Mas se você ser duas coisas ao mesmo tempo, aí não vai dar certo. São 513 deputados. E eu tenho certeza que os da esquerda e os do centrão, esses estão trabalhando adoidado. Aí você vê, ó, até falando da questão do marco temporal. Defensoria da União pede a Lira rejeição total. É um órgão aí importantíssimo do Poder Judiciário brasileiro. Entende quando eu digo que eu não consigo ver a situação como, mudou um nome, mudou 2 nomes, resolveu o problema? Não é assim. Questões que envolvem, sei lá, as questões judiciárias não é só no Brasil, no mundo. Hoje eu já vejo que até no currículo do que vem sendo ensinado na faculdade, na escola, já acaba por influenciar. Às vezes a carga que o cara já aprende na escola primária, depois no ginásio, no médio, etc, tudo mais, já leva ele para a faculdade com um olhar mais propenso para determinado lado, ele vai seguindo, etc, tudo mais, continua, estuda, faz o concurso, passa. Então é uma questão muito mais complexa. E aí você traz isso daí para manifestação, vou fazer uma manifestação. A gente já fez algumas manifestações. A gente tinha Bolsonaro, que era presidente da República. Então aí você tem ali o que você está tentando respaldar. O cara vai tomar uma decisão ali, às vezes, um decreto, uma portaria, uma coisa ou outra, apresenta uma medida provisória. Aí você vê, pô, a população tá ali cobrando. Mas, vamos aqui para o Deltan, porque pode ser outro depois. História mal contada. Mas enfim, ó, olha a outra. O governo que disse se preocupar com o meio ambiente. Olha a retórica. Retórica versus fatos concretos. Alertas de desmatamento batem novo recorde no Cerrado. Dados parciais de maio preocupam antes mesmo do início da temporada crítica. A retórica é uma coisa. A prática é outra, totalmente diferente. Aí você vê. O Dilma resolveu lançar um programa aí do carro popular, né? Olha como é a Globo News. A galera parece que tem ódio de pobre. João André Trigueiro. Rico, riquíssimo. Reduzir impostos do setor automotivo para vender mais barato carros com motor a combustão? Subsidiar o atraso tecnológico? Se tem dinheiro público na jogada, condiciona ajuda a novos padrões de eficiência. Olha só. Tradução. Se tem dinheiro público, só pode gastar agora se o projeto for ESG. Só se for ESG. Olha como a agenda está entrando nas nossas vidas. Olha como o preço das coisas está encarecendo por conta da agenda ESG. Aí, para minha surpresa, a Sinara Menezes, a socialista morena, ela rebateu André Trigueiro. Gente que sempre teve carro, criticando uma família que nunca teve carro, possa ter acesso a um, porque é preciso salvar o planeta. Me bata um abacate. Isso é um absurdo. Aí eu fui dar uma olhada, né, como é que tá na discussão da esquerda. A esquerda, que ainda tem um resto de sanidade, assim, ó. Ela compartilhou essa menina, ó. 100% das pessoas que criticam o incentivo para a compra de carro popular nunca transportou compras de mercado em ônibus, nem passou perrengue para levar parente pro hospital no meio da noite. Quem nunca passou por isso? Não, vamos salvar o planeta. Aí outra ali, ó. Sou mãe de 3. Não temos carro. Se viermos a ter, ainda usaremos o transporte público a maior parte do tempo. Mas só eu sei o quanto faz falta para emergências e para podermos ter um lazer em família com mais tranquilidade. Essa moça aleatória, no perfil dela tá, sei que lá, de esquerda, isso, aquilo, outro. Olha como tá. Olha como a base do Lula tá diante desse cenário. Aí tá outra ali, ó. Tem muita gente que enche o peito para defender o meio ambiente que nunca pisou no busão. Quem tem carro popular sabe como os carrões odeiam as pistas lotadas desses carros. Só falta passarem por cima. Meio ambiente é muito usado de desculpa para quem não quer conviver com pobre. Será que
o Lemão tá mandando a indireta pro André Trigueiro e pro jornalista da Globo News? Será que eles têm raiva de pobre e não querem conviver com pobre? Isso é muito preconceituoso, viu? Espero que não seja pra Globo News. Aí você vê. Olha a narrativa do André Trigueiro na Folha de São Paulo. Sempre os ricos colocando empecilhos para pobre ter acesso a bens que deveriam ser básicos. Deveria ser normal ter um carro. Não vamos fazer carro popular à custa de segurança e ambiente, diz presidente da Stellantis. Aí pergunta, mas como seria um novo carro popular? Ele diz, não, é importante falar que não pretendemos de forma alguma eliminar ou reduzir tecnologias que ajudam a mitigar os impactos ambientais. Temos um compromisso com a redução da emissão de carbono. Por isso, em vez de carro popular, chamamos de carro verde e acessível. Ao invés de fazer um carro barato para as pessoas poderem ter um transporte, um carrinho, não. Primeiro que já é uma iniciativa que não tem como englobar todo mundo. Porque o cara ganha um salário mínimo, ele não vai ter condição de comprar isso aqui, mas de jeito nenhum. E pra quem tá em classe média baixa, você vê que, bicho, é muito absurdo. Ah, meu Deus. Aí vem, ó. Tá sendo crítica de todos os lados. Plano de carro popular é um desastre. Um absurdo do ponto de vista social. Porque fala, pô, nesse valor, não vai englobar quem realmente tá mais precisando. E assim, o governo quer fazer, mas não falou como é que vai fazer. O projeto não está claro, não falou quanto vai gastar, quanto tempo vai durar, de onde que vai gerar essa receita, isso vai faltar em outro lugar. A Folha de São Paulo fez um editorial na mesma linha, carro impopular, Lula repete velhos erros ao subsidiar automóveis, agora sem um planejamento mínimo, não tem nada. Até a Mônica Bergamo resolveu reclamar do caso. Fato, não é uma política para os mais pobres, não é, né? Agora, é isso, um carro que custa 60 mil, um desconto de 10%, um desconto máximo, né? Ele vai para 54 mil, que ainda é uma pancada no bolso de qualquer pessoa que trabalha e que vive de salário, e é só pegar a renda da população brasileira para você ver, e é uma política que não vai ser, de fato, destinada a quem mais necessita. Ele não vai renovar a frota, porque quem é que vai ter dinheiro para comprar um carro desse 10% de desconto? Não vai resolver absolutamente nada na vida de quem está com dificuldade. Mas não vai nada no final do dia. Ou seja, retórica. Mais uma vez, retórica. Mas vale prestar atenção que caso isso fosse à frente e realmente fosse ajudar o pobre, tem gente que tá com raiva. Por quê? Porque o pobre vai emitir muito carbono. E só quem pode emitir é rico, porque rico pode compensar. Pobre não. Aí pega esse âmbito, todas essas confusões, problemas em todas as áreas, e tem um problema que propositalmente, eu não citei no vídeo até o momento, área econômica. Passando assim meio que por alto, uma coisa ou outra, etc, tudo mais. Mas, gente, esse daqui talvez seja o maior problema que o Lula tem para enfrentar. No palácio ele resolve, com a mulher ele pode resolver, nas redes sociais o povo sempre vai acabar passando o pano no final do dia, né? Ou não, porque já tá sofrendo algumas críticas. Mas a questão econômica, irmão, essa daqui todo mundo sente no bolso. E mexer no bolso incomoda, viu? Intenção de investimento da indústria é a menor em 6 anos, segundo a pesquisa da CNI. Por que será, né? Por que será? Levantamento mostra que apenas 1 em 5 empresas pretende ampliar a capacidade instalada. Fatores como juros altos, custo de capital, ociosidade elevada e indefinições sobre a política econômica do Lula impedem novo ciclo de investimento. Índice de confiança da construção registra o menor índice desde janeiro. Acabou, amor? Confiança voltou a se lá para baixo, com resultado da deterioração das expectativas da avaliação da situação corrente. 4 em cada 10 brasileiros adultos não conseguem pagar suas dívidas. Tá difícil. Tá difícil. E aí, pai? E aí, paiinho? Dilma, faça alguma coisa, Dilma. É a situação complicada. Essa última é complicada. Pessoa devendo, às vezes não consegue nem dormir direito.
Aí, no meio termo, aparece o Haddad. Ele conversou com a Veja, né? Foi a semana que a capa da Veja foi o Haddad, né? Vitória, a Veja passando um pano pro Haddad. Mas, enfim, a Veja fala assim, ó. A sombra da extrema-direita preocupa o Haddad. Ao receber a Veja para uma entrevista na última quinta, cuja íntegra está disponível no site da revista, o Haddad foi enfático. Nós não podemos dar errado. É um reconhecimento da força política, daquilo que chamou de partido extremista, né, que é capitaneado, segundo os petistas, por Jair Bolsonaro, que não foi citado nominalmente pelo ministro. Se a economia dá errado, e eu acho que vai dar, o PT vai fortalecer, né, a oposição, seja ela quem for, porque a turma vai querer algum tipo de mudança. Vai ter o maluco que vai votar de novo no PT, porque o Lula foi sabotado, o Lula pegou um país em frangalho, porque Bolsonaro tocou fogo na Amazônia. Tem petista que é maluco, não adianta você falar. Mas a maior parte da população, na verdade, ela já está acordando. A população já está acordando. Então, questão de tempo. Tempo e uma ajuda do PT. E aí, nesse meio tempo, gente, saiu ontem uma nota que eu achei interessante. Em termos de reflexão. Reflexão. Pega tudo que a gente viu aqui em vídeo. Tudo que a gente vai falando das últimas semanas, né? Mas sempre é alguma coisa pra gente reforçar. Eu gosto de reforçar. A minha tese, já falei pra vocês diversas vezes, né? Não é aquele... Tipo, pensando na luta de boxe. A política não é uma luta de boxe. Você dá um murro no queixo, dá um nocaute, acabou. Não, não é. Nunca dá pra vencer essa na política. Por mais escandaloso que seja uma coisa, aquele porradão não resolve. Mas você bate na tecla, aí você insiste, repete. Aí a coisa vai tomando forma. Por isso que eu falei, a gente vai bater na tecla. Daqui a 6 meses, eu quero ver a bolha da direita na rede social discutindo projeto de nação. Na hora que eu ver uns perfil anônimo maluco falando sobre isso, eu falo, olha, vencemos. Estamos trazendo o campo da direita. Pra turma do lado de fora olhar e falar, pô, enquanto o PT tá perdido... Essas tias do Zap maluca que estão falando sobre projeto de país. Rapaz, essa véia nem parece... Olha, tô surpreso com essa véia. Tô brincando, viu? Você nunca corre de mim, não. Só o jeito de falar. Mas, enfim. A Bela Megali, próxima demais do Sérgio Moro, soltou a seguinte nota. Aliados veem sucessivos erros de Deltan após cassação. E são algumas coisas que eu acho que tem até uma certa similaridade a algumas ações da direita no passado. Por isso que eu falei que eu acho que de reflexão é bacana. Fala o seguinte, que os aliados do Deltan, né, viram vários erros e não crê que ele vai conseguir recuperar o mandato. Eu acho que a chance é 0. O principal desses erros, no primeiro momento, foram as críticas ao Arthur Lira. Querer bater de frente com um cara que vai poder, quem sabe, destravar alguma coisa para ele. Nesse ponto aqui, você vê que nos primeiros 2 anos de governo, acho que também estava numa situação quase impossível com o Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia resolveu alguma coisa naquele momento, estava dureza. Mas você vê que depois do tempo mudou, os deputados até evitavam, né? E assim, de coisa, bater de frente com Lira. E os deputados foram indo, foram conseguindo alguns acordos, foram conseguindo avançar com algumas coisas, pegaram algumas relatorias importantes e, obviamente, tiveram momentos que só Jesus na causa, né? Com Arthur Lira. Lá na frente fala o seguinte, que outro erro apontado foi se alinhar a figuras identificadas, isso, aquilo, outro. Aí ele cita aí como exemplo. Esquece os exemplos, né? Cita o exemplo do Nicolas, o exemplo de Bolsonaro, etc, tudo mais. Foca assim no ponto que ele vai falar no final, né? Seria se alinhar com a galera que, em tese, são controversas no embate contra ministros de cortes superiores. Esquece o nome que ela apresentou, que a Bela Megali apresentou. Vamos tentar trazer para um ponto realmente assim que eu acho que dá para ter um entendimento. Olha o caso do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson veio, nunca foi direita, se apresentou como direita. Aí vem a turma falando, não, temos que unir a direita, é momento de união. É a união que faz a força, é por isso que a direita perde. E todas as vezes que a turma vem com esse papo de vamos unir a direita, rapaz, dá pior. No final do dia, surge um problema muito maior do que tinha. É só acompanhar a trajetória do Roberto Jefferson. Acho que esse é um exemplo que todo mundo acompanhou. Todo mundo acompanhou. E ele foi lá na estratégia dele, né? No pessoal, deu certo? Venceu alguma batalha? Eu acho que não. Depois diz assim, que outra crítica é referente à manifestação
convocada para o dia 4. Acham que o Deltan errou de novo. Inicialmente, o ato ia ser na Avenida Paulista, já foi transferido para o Largo da Batata, ou seja, um fiasco, um fracasso. A avaliação de seus aliados é que a manifestação não terá aderência e vai esvaziar ainda mais o capital político do ex-procurador. Essa manifestação é puramente para capital político. E a reflexão que eu acho que vale aqui é o seguinte. Eu acho que a direita ela até sabe onde ela quer chegar. O problema é o GPS. Ela não sabe a rota. Ela não sabe o caminho. Onde ela quer chegar, ela até sabe. Né? Não, eu quero ir naquele lugar. Ali, um país mais tranquilo, mais calmo, onde a gente possa falar mais coisas, né? Sem tanto receio, sem precisar estar o tempo todo medindo as palavras. Um país que, que o pai possa educar o filho numa boa também, sem muita preocupação, porque está cada vez mais difícil. Sem preocupação do cara querendo tomar uma cervejinha, tomar o teu celular. Agora, como chegar lá? Às vezes o cara acha que vai ser por um caminho, só que esse caminho que às vezes a direita escolhe leva numa direção totalmente oposta. Às vezes o cara quer seguir na direção para conseguir mais liberdade, aí acaba, né, usando o GPS do Roberto Jefferson, bate lá em cima, toda aquela confusão, e ele perde a liberdade. Ele vai para o caminho contrário. Era para ir para o norte, ele foi para o sul. Então, o momento atual, ele é ruim, ele é horrível. Mas ainda sendo horrível, olha para a esquerda, olha os fatos apresentados, tudo que eu vou mostrando para vocês, assim, ó, todos os dias, uma coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha, outra coisinha. Olha tudo isso. Olha o próprio Haddad falando, do medo, se der errado. Tem tudo para dar errado. É a gente tentar inocupar esse espaço, o espaço no debate político, mostrar, ó, nós temos um projeto de país, nós temos ideias. Não somos esses malucos do PT. Só quer vingança, só quer nomeação, cargo e tudo mais. É expor as crises internas, expor a hipocrisia da imprensa. Tem muita coisa acontecendo que eu acho que vale a pena a gente explorar. E aí, por fim do dia, aqui também não é retórica, aqui é mais um fato e mais uma, como eu posso falar, confirmação. Teve aquela reunião, a gente comentou no vídeo, aquela matéria da CNN que falava, né, que Lira e Pacheco ensaiam um reencontro, falava desse encontro. Que tava aí, né, empresários, políticos e equipe econômica, todo mundo junto e misturado, em que se reuniu em Brasília, na véspera da votação do arcabouço fiscal, acertou de voltar de se encontrar periodicamente. Só gente linda e cheirosa. Pacheco, Lira, Haddad, Galípolo, André Esteves, Rubens Menin, Benjamin Steinbrück, Rubens Ometo, Valfrido Maris Guia. Pesquisa aí, Valfrido Maris Guia, Lula, bota assim avião ou jato, vê o que tu acha na internet. José Gomes, Flávio Rocha, Carlos Sanches, Sidney da Febraban, Roberto Campos Neto. Internamente, alguns já batizaram o grupo de Conselhão do B. Quem tá tocando a agenda econômica? O PT já dizia que tá incomodado que o PT estava tocando. O PP estava tocando a agenda econômica, né? Parece que junto com essa galera aqui, sensacional, com ideias, nossa, maravilhosas. Olha por quais caminhos, né, o Brasil está sendo guiado. Por fim, só para bater, porque eu quis falar dessa questão de retórica, aquilo ali é o concreto. Enquanto o Lula fala que vai fazer o arcabouço fiscal pro pobre, vai botar o pobre no orçamento. Quem entra no orçamento? Os banqueiros, os bilionários. Enquanto no concreto, quem está se juntando é a galera esperta. Qual é a retórica do Lula? Vou enviar a reforma sindical em agosto, né? Agosto de Deus. Quando der, deu. É agosto. É literalmente agosto. Mas tá ali. Mas esse eu acho que vai entrar em algum momento, né? Que é para rever a negociação coletiva, para quem sabe pavimentar um caminho para o retorno do imposto sindical obrigatório. Tinha mais uma notícia, mas eu falei que não sabia dar tempo, da agenda internacional. A gente comenta amanhã mais uma traição do Dilma. Mas, por hoje, é isso. Se gosta do meu trabalho, posta no meu canal, tem um botão de valeu, tem um pin na descrição. Estamos aqui de segunda a segunda, há quase 4 anos, sem descanso, não vamos parar. Enquanto deixar a gente estar aqui, estaremos aqui. Também tem outros brasileiros, kimpaim.com/br, quem não assinou ainda, quiser assinar, quiser acompanhar todos os relatos, relembrar o que aconteceu em janeiro, fevereiro, março, esses já estão publicados, tudo bonitinho, separado por temas, subtemas, e vou mandar ouvir lá na Mônica Bergamo no Telegram. Lembra de compartilhar esse vídeo e espero te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos.
Fui.